É impossível não reconhecer Cleópatra como uma figura marcante na história antiga. Sua fama permanece até os dias de hoje, alimentada por mitos sobre sua beleza e inteligência. No entanto, alguns historiadores questionam a ideia de sua beleza excepcional, enfatizando mais seu charme e astúcia. Cleópatra era uma mulher de muitos talentos, destacando-se não apenas por sua aparência, mas também por sua inteligência e habilidades em diversas áreas, desde matemática até alquimia. Ela sabia como usar a imagem a seu favor, mantendo a aura de uma deusa egípcia, especialmente a de Ísis, para consolidar seu poder. Além disso, Cleópatra era uma administradora habilidosa e usava métodos únicos, como fragrâncias com supostos poderes de controle mental, para alcançar seus objetivos. Seu caminho para o poder não foi fácil, enfrentando desafios familiares e políticos, mas ela soube manipular situações e pessoas para garantir sua posição. A história de Cleópatra é uma mistura complexa de inteligência, astúcia e, em alguns casos, manipulação. É possível que Cleópatra tenha sido uma das primeiras mestras de manipulação em toda a história? Bem-vindos ao canal das Antigas. Agora mergulharemos no fascinante mundo de Cleópatra e exploramos alguns dos fatos mais surpreendentes sobre essa icônica figura histórica. O mito da beleza de Cleópatra ainda é tão prevalente quanto era quando ela estava viva. O mito se fortaleceu ainda mais nos tempos modernos, depois que a surpreendentemente bela e graciosa Elizabeth Taylor interpretou o papel titular no filme Cleópatra. Obviamente, ela conquistou líderes poderosos como César e Antônio com sua beleza. Mas historiadores contemporâneos como Plutarco não ficaram muito impressionados com sua aparência. Em seu livro Vida de Antônio, publicado em 75 a.C., ele escreveu que sua beleza real não era tão notável que ninguém pudesse ser comparado a ela, mas o contato de sua presença era irresistível. A característica que acompanhava tudo o que ela dizia ou fazia era algo fascinante. Claramente, era mais sobre charme do que beleza, maestria multilingüe. Falava 9 idiomas e sabia como controlar as conversas entre as pessoas. Sua inteligência e astúcia se uniam às suas características físicas relativamente atraentes e a tornavam irresistível para ser ignorada. Sua imagem tentadora foi uma grande vantagem para sua carreira política. Claro, para manter sua aparência, ela estava disposta a ir até o limite, já que seu controle sobre o poder não dependia apenas de seus pretendentes políticos, mas também de sua imagem de ser a reencarnação da deusa egípcia Ísis. Segredos de beleza. Cleópatra tinha uma variedade de rituais, e ela estava muito ciente da importância de manter sua imagem como deusa, e manter uma aparência celestial era uma parte importante disso. Ser uma rainha tinha suas vantagens. Como a maioria das rainhas da história, Cleópatra tinha regimes de beleza ridiculamente elaborados que as pessoas normais nem sonhariam em ter. Além de usar óleos e perfumes exóticos, de fato o tratamento de spa favorito de Cleópatra era algo que a maioria dos bilionários americanos modernos teria dificuldade em realizar, mesmo uma vez, para não mencionar todas as manhãs. Segundo uma lenda, o banho de Cleópatra era preenchido com o leite de 700 burras lactantes. O número de burras pode parecer exagerado, mas tomar banho em leite de burra não era tão assustador quanto pode parecer. Na verdade, o leite de burra era considerado um ótimo agente anti-envelhecimento em todo o mundo durante os tempos antigos, pois ela tinha bastante medo de envelhecer. Manipulação. Cleópatra era especialista em alquimia, uma pseudociência que antecedeu a química. Ela tinha sua própria fábrica de perfumes próximo ao Mar Morto, perto de En-Gedi.
Cleópatra acreditava que suas fragrâncias tinham poderes de controle mental e as usava ativamente como sua ferramenta de persuasão para conseguir o que queria. Cleópatra sabia como fazer os homens dançarem em seus dedos e fazer coisas que nunca fariam normalmente. Era estranhamente como um comando hipnótico sobre esses homens, mas era principalmente ela sabendo o que eles queriam. Faraó inovadora. Cleópatra foi mais do que apenas uma rainha. Ela também foi uma faraó. Quebrando tradições, ela se retratou como a reencarnação da deusa Ísis, solidificando sua posição como a soberana divina do Egito. Árvore genealógica complexa, a família de Cleópatra era uma teia intricada de alianças e rivalidades. Ela era produto de uma longa linha de casamentos incestuosos entre seus antepassados, uma prática comum entre a realeza egípcia para manter a linhagem sanguínea. Era membro da dinastia ptolemaica, descendente do general de Alexandre, o Grande, chamado Ptolemeu I. Isso significa que não apenas tinham ancestralidade grega, mas também falavam grego e seguiam costumes gregos. Os Ptolomeus governaram o Egito por 300 anos após a nação ser entregue a Ptolemeu I após a morte de Alexandre em 323 a.C. O caminho para o poder não foi fácil para Cleópatra, pois ela era mulher e talvez a primeira governante ptolemaica a aprender e falar a língua egípcia copta, juntamente com os idiomas da maioria das regiões vizinhas. Sua tentativa de se retratar como Ísis foi definitivamente um ato de arrogância, mas também foi um golpe de gênio para ser aceita entre seus súditos. Até seu reinado, os Ptolomeus não tinham nenhum interesse na cultura ou religião egípcias e se mantiveram confinados na cidade de Alexandria. Agora, durante esse tempo de domínio de Ptolemeu, Alexandria era meio que o Chinatown do Egito Antigo, exceto com mais influência grega. No entanto, considerar-se uma deusa era bastante assustador, mesmo para alguém como Cleópatra. Não é segredo que os faraós egípcios gostavam de manter seus genes na família, e mesmo que a dinastia ptolemaica não gostasse da religião e costumes locais, ter 2 bisavós em vez de 16 parecia uma ideia grandiosa para eles. Romance com governantes romanos. A vida amorosa de Cleópatra não foi menos do que escandalosa. Seus casos com proeminentes líderes romanos, incluindo Júlio César e Marco Antônio, desempenharam um papel fundamental na formação do cenário político da época. Esperta e sagaz, Cleópatra ganhou o apoio de César e Antônio, oferecendo-se a eles não apenas de maneira sedutora, mas também criativa. Ela se apresentou a César, escondida dentro de um tapete, enquanto Antônio a viu pela primeira vez vestida como a deusa do amor, Afrodite. Essa astúcia a ajudou a ganhar controle sobre esses homens poderosos em um piscar de olhos. Sua teia de sedução era espessa o suficiente para envolver-se como lã ao redor dos olhos. César estava tão encantado que ergueu uma estátua dela no templo romano de Vênus Genetrix, bem ao lado da estátua da deusa. Então, após alguns fatos sombrios, Cleópatra ainda é para você a mulher mais bonita da história, apesar de seu lado menos atraente. Deixe nos comentários sua opinião. Até a próxima!